Olá, gente, tudo bem? Sou a professora Luciana Roxo. Estou aqui hoje nesse vídeo para falar um pouquinho com vocês sobre uma área do jornalismo que está muito em alta no momento, né? Numa grande expansão, que é o que a gente chama de jornalismo de marca. É uma área extremamente interessante. É, é você trabalhar com jornalismo, né, associado também ao marketing e que hoje está atraindo, né, muitos profissionais, muitos jornalistas, né, sejam recém-formados ou sejam já experientes, para trabalharem nessa área. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é o jornalismo de marca, quais são os principais conceitos, os principais objetivos. Quem sabe, né, alguém de vocês se interesse, né, em se aprofundar, em se especializar e até mesmo trabalhar, né, nesse segmento do jornalismo, tá bom? O que acontece, gente? Só para a gente falar um pouquinho do contexto, né, para vocês entenderem. A publicidade tradicional, né, aquela que a gente conhece através de anúncios em televisão, revistas, jornais, né, peças publicitárias. Esse modelo de publicidade tradicional, ele está sofrendo, né, uma certa saturação, né? As pessoas hoje, e que antes da internet, quando não existia a internet, né, as plataformas digitais interativas, era o principal canal de comunicação, vamos dizer assim, das marcas, né, das empresas com o seu cliente, com o mercado, consumidor de uma forma geral, né? Então, era através da publicidade, né, que as marcas apresentavam o seu posicionamento, né, o seu discurso, né, construíam aí o imaginário que gostariam de construir na cabeça dos seus consumidores, né? Esse movimento, né, essa forma, vamos dizer assim, de comunicação das marcas com o mercado consumidor através da publicidade, ele vem se esgotando e se saturando, né, ao longo do tempo, já há bastante tempo. Por quê? As pessoas começam a perceber cada vez mais que aquele conteúdo, que aquela publicidade, ele é um discurso, né, criado, né, desenvolvido, né, buscando a venda, né, buscando no fim do circuito ali todo, né? Na verdade, a busca sempre pela venda. A gente tem aí uma evolução na publicidade, a gente tem um certo período que os anúncios, que os comerciais eram muito pautados nos produtos, né, nos atributos dos produtos. Depois acontece uma evolução, né, a gente começa a ver os comerciais, né, muito mais pautados, somente agora, né, no século XXI para cá, né, no início do século XXI para cá, a gente começa a ver os comerciais muito mais pautados em posicionamentos, né, em causas, como a gente fala, né, em atributos da própria marca e não do produto específico. Isso é uma coisa até interessante, né, se vocês pesquisarem comerciais mais antigos, vocês vão ver como os comerciais eles eram muito pautados nos atributos do produto, né? E isso foi realmente, né, se desenvolvendo, né, e evoluindo na intenção muitas vezes de uma peça publicitária, muito mais passar uma ideia, né, passar um posicionamento mesmo, né, do que aquela marca acredita, o que aquela marca defende, enfim, tudo isso. Essa mudança, né, da publicidade, que a gente até percebe que aconteceu na publicidade tradicional, ela leva, né, as marcas a pensarem numa forma de construírem, na verdade, um posicionamento, né? Esse é o objetivo, né? As pessoas começarem, os consumidores, os clientes começarem a olhar para as marcas muito mais, ou se identificar com as marcas muito mais pelas ideias e pelas causas e pelo posicionamento social dessa marca, né, no cenário, né, no contexto, né, social, do que muitas vezes pela qualidade de um produto, pela qualidade de um serviço. Então isso já é uma evolução aí que a gente já percebeu do ponto de vista desse relacionamento das marcas, né, com a sociedade. Isso que eu estou falando
é o que o Kotler, né, fala muito no Marketing 3.0, né? O Marketing 3.0 do Kotler é muito nessa linha, né? Falando que as empresas elas precisam se tornar mais responsáveis, né, perante a sua existência no mundo, que as empresas precisam ter responsabilidade social, que as empresas precisam realmente ter um compromisso social, né, com o mundo de uma forma geral, né? E ele fala muito isso nesse livro, né, nesse ponto de vista, que as pessoas vão começar a avaliar as empresas também, né, pela responsabilidade social, pelo posicionamento social, pelas questões sociais que essa empresa trabalha ou defende, né? E é muito interessante também, só para dar uma aprofundadinha, né? Que é muito importante que esse posicionamento social ele seja realmente verdadeiro, né? Não adianta a empresa ter um discurso, né, maravilhoso de defesas do meio ambiente, se no momento que ela produz os seus produtos ela contribui para a poluição de um determinado rio, ou se ela faz um determinado desmatamento. Então, assim, essa responsabilidade social é uma responsabilidade que tem que ser realmente real dentro da cultura dessa empresa. Não pode ser só um discurso, né, da empresa para fora, né, para o mercado consumidor. Então, isso é a primeira coisa, né, que a gente vê que acontece já uma certa mudança, evolução, né, nesse formato, vamos dizer assim, né, de relacionamento das marcas com o mercado consumidor. E diante disso, a gente percebe também essa saturação da publicidade que eu falei, né? Então, a publicidade, ela cada vez se torna cada vez mais invisível, né? Eu costumo falar isso, né? A publicidade cada vez se torna mais invisível aos nossos olhos, né? É muito, muito difícil as pessoas pararem e darem atenção para uma publicidade tradicional. E além de não pararem para dar uma atenção, aquele discurso é um discurso que não gera confiança, credibilidade, né, nos consumidores. Por quê? Né? Porque tem esse conceito que aquilo ali, né, é uma peça que está buscando a venda. Dentro desse contexto, desse cenário, né, que a gente tem aí uma certa crise da publicidade, a gente tem o surgimento, né, da internet e das plataformas digitais, né? O que acontece, né, com essas novas mídias, vamos dizer assim, né, com novas plataformas de conteúdo, né? A gente sabe que a nossa relação, nós enquanto cidadão, né, consumidor, a gente tem uma relação muito diferente, né, com as plataformas digitais. A nossa relação é muito diferente de como a gente tinha com as mídias de massa, por exemplo. Por mais que a audiência sempre teve, né, um intuito, né, de participar, de dar opinião, isso sempre aconteceu, né? As pessoas sempre mandaram cartas, né, para o jornal, para programas de televisão, as pessoas sempre mandaram, sempre telefonaram, né, para o rádio, ou mesmo para a televisão, né? Então, isso assim, essa vontade, né, e esse desejo, né, de participar, né, da comunicação, né, sempre aconteceu e sempre teve, né? Só que era uma coisa muito restrita, né? Uma coisa muito tímida. Quando você vai para as plataformas da internet, as novas mídias, essa interação, essa participação da audiência com o conteúdo que tem ali disponível é realmente uma participação interativa, né? De forma efetiva, né? E aí se fala audiência ativa, audiência participativa. Então você começa a ter como a gente fala, né, você tem uma redução, né, dessa hierarquização, né, de quem produz o conteúdo e de quem recebe, né? A própria audiência passa também a ser produtora de conteúdo, né? Então a gente tem essa inovação, né, com a chegada das plataformas digitais. E com isso, o que acontece, gente? A cultura nossa de se relacionar com as informações, com os conteúdos, sejam informativos, noticiosos, ou sejam conteúdos de marca, mudou, né? A gente tem uma nova cultura. Nós queremos buscar o conteúdo que mais nos interessa,
né? Isso é o que a gente chama é o surgimento do inbound marketing, né? Então, o que é o inbound marketing? Agora, o interesse pelo conteúdo parte muito mais da audiência, do leitor e do cliente, do que uma coisa imposta, né, que era a publicidade tradicional, que era aquela comunicação imposta das empresas, das marcas para os clientes, né? Isso a gente diz até que isso foi uma inversão do vetor de marketing, né? O que é essa inversão do vetor de marketing? Antes, a comunicação sempre partia das empresas para os clientes. Agora, em muitos dos casos, né, na maior parte, a comunicação ela parte do interesse do cliente, né? O cliente é que busca, né, essa informação e essa comunicação da maneira que ele quer, né, no momento que ele quer, nos canais que ele quer, enfim. Então a gente tem essa comunicação, ela deixa de ser unidirecional e passa a ser uma comunicação bidirecional. Então isso é uma grande inovação, né? Já é uma grande mudança e transformação. Porque antes, vamos pensar aqui um pouquinho, antes qualquer comunicação que um cliente fizesse com uma marca, né? Quando era essa comunicação que partia do cliente, era uma comunicação que ficava num âmbito privado, um âmbito restrito, né? Essa comunicação, né? Esse discurso, essa narrativa do cliente para a empresa não tinha visibilidade, né? Então, ou era quando você ligava para o call center, ou era quando você mandava uma carta, mandava um e-mail, ou até mesmo quando você tinha que entrar no órgão de defesa do consumidor por algum problema, mas tudo isso ficava num âmbito muito restrito, sem visibilidade, né? Hoje, essa comunicação que os clientes fazem para as empresas ou sobre as empresas, porque muitas vezes nós estamos falando de marcas, né? A nossa comunicação nem é direcionada para aquela empresa, mas nós estamos comentando sobre marcas, estamos falando sobre empresas, né, nas plataformas. Essa comunicação é uma comunicação que tem visibilidade, né? E no momento que ela tem visibilidade, ela tem o quê? Ela tem poder de mobilização, né, de outras pessoas. Não é à toa que hoje temos tantas empresas tendo que aprender, né, e tendo que lidar com gerenciamentos de crise, né? Hoje você... isso independe de você de uma marca, né, querer estar presente ou não nas plataformas digitais. Ela não tem essa escolha, porque mesmo que ela não queira estar, o seu nome vai estar, as pessoas vão comentar sobre sua marca, né? Muitas vezes por uma experiência negativa que algum cliente possa ter tido com essa marca, muitas vezes por uma repercussão de uma campanha, né, na própria internet mesmo, uma campanha na televisão, uma campanha no rádio, ou uma ação, né, de marketing em pontos de venda, enfim, né? Hoje tudo que acontece no mundo repercute na internet, repercute nas mídias sociais, nas plataformas digitais. Então, a gente diz que não tem escolha, a marca não pode ter essa escolha se vai estar ou não, ela estará de qualquer forma, né? O que ela tem que aprender, né, qual é a preocupação das marcas hoje, é como, né, lidar, né, como gerenciar, como administrar, né, essa presença, né, na internet, nas plataformas digitais, que vai existir, né, querendo a marca ou não, tá? Então, você tem essa questão, né? Então, as marcas hoje, as empresas, elas têm que estar preparadas para gerenciar crises que surgem de uma hora para outra na internet e que ganham um poder de mobilização, né, muito grande. Isso é a cultura da internet, né? As coisas circulam muito rápido, né? As coisas se propagam muito rápido e você vai mobilizando, né? O efeito cascata que a gente chama, né? Você mobiliza a sua rede, as pessoas que são da sua rede mobilizam as redes deles, e isso não tem fim, né? Você não tem ponto final, tá? Então, a primeira coisa é isso, né? Você começa a ter uma comunicação, um discurso, uma narrativa dos clientes para as empresas ou sobre as empresas, que é uma narrativa e um discurso com grande poder de mobilização e com grande visibilidade. Então, esse é o primeiro ponto. Então, esse discurso, essa narrativa desses clientes também contribuem para quê, gente?
para a construção dessa identidade dessa marca, né? Então isso já é a primeira coisa que surge aí de novidade, né? Não está mais só na mão da marca, não está só na mão da empresa a construção dessa sua imagem, dessa sua identidade. Isso é extremamente desafiador? É extremamente desafiador, né? A situação das empresas e das marcas hoje é muito mais frágil, né? É muito mais delicada, sim, mas por outro lado também, quem sabe aproveitar, as empresas e as marcas que sabem aproveitar isso, né, essa nova possibilidade da melhor forma possível, também acabam se destacando e saindo na frente, né? O Kotler, ele tem uma citação que eu vou falar aqui com as minhas palavras, mas é uma situação muito interessante sobre essa mudança que eu estou falando para vocês, que ele fala o seguinte: no último estágio, o que as empresas e o que as marcas têm que buscar hoje é um exército de advogados nas redes, né? O que é esse exército de advogados? São clientes ou seguidores que vão defender a sua marca, que vão falar bem da sua marca. Isso hoje é o mais valioso que uma empresa e uma marca podem ter, né? Você ter pessoas que falem de forma espontaneamente, né? De forma espontânea, sobre a sua marca, sobre a sua empresa, né? Isso hoje é o que tem mais peso, né? O que tem mais repercussão, né? E sobre, né, o mercado de uma forma geral, o mercado consumidor, é exatamente esse discurso espontâneo das pessoas nas redes, nas plataformas digitais, né? Então, isso passa a ser uma preocupação a mais, né, para as empresas e para as marcas. Como é que eu gerencio, como é que eu administro, né, toda essa comunicação espontânea que se dá nas plataformas e nas redes. Então, isso também já é uma questão, né? E aí você tem o quê? Né? Além disso, tem, como eu falei, né, essa mudança, essa inversão do vetor de marketing, que agora, né, nós enquanto consumidores, clientes, enquanto audiência, nós ganhamos autonomia na internet de nós buscarmos, né, o conteúdo que a gente deseja, né? Então, a gente fala o seguinte, que cada vez mais a gente vai se sentir incomodado com a interrupção, por exemplo, de alguma coisa que você está lendo ou que você está assistindo, com uma interrupção de uma propaganda, de um comercial. Isso cada vez incomoda mais a gente, vocês devem perceber isso. Isso cada vez se torna mais desagradável, né? Quem é que assiste aquele videozinho, aquele comercial do início do YouTube, né? Quando você vai assistir um vídeo no YouTube, sempre tem um comercialzinho no início. Quem é que assiste aquilo, né? Normalmente a gente fica lá contando os segundos para acabar logo, para clicar, para começar o vídeo. Então, como é que eu vou dizer? Essa insatisfação, né? Esse mal-estar que essa publicidade tradicional, né, gera na gente, cada vez tende a gerar mais. E aí, né, diante desse cenário, né, que você tem, né, clientes e seguidores, né, muito mais independentes, né, que eles querem buscar o conteúdo no momento que eles bem entendem. As marcas começaram a perceber o seguinte: vamos aproveitar, né, essa nova possibilidade para a gente trabalhar de uma outra forma, né, o nosso discurso, né, e a nossa aproximação com os nossos clientes, né? Então eles começaram a perceber que no ambiente digital, que nas plataformas digitais, você tem que gerar conteúdo. Assim que você vai se tornar visível enquanto marca para os seus clientes e seus seguidores, né? No momento que você gera conteúdo, porque já que as pessoas vão para a internet, para as plataformas, buscar conteúdo, e aí você tem que estar falando de conteúdos relevantes, conteúdos principalmente que a gente usa esse termo, né? São conteúdos que resolvam o problema do cliente, né? Então, quando a gente vai lá no site do Google fazer uma busca, quando a gente vai lá no YouTube fazer uma busca, normalmente a gente está buscando o quê? Alguma coisa que satisfaça o interesse nosso em termos de informação, em termos de conteúdo. Esse interesse, né, em determinado conteúdo é o que a gente chama do problema do cliente, né? Então, quando você vai lá no YouTube, coloca lá, né, como pintar uma parede, né,
sei lá de como, né? Então, isso é o problema que você tem, né? Então, você quer encontrar esse tipo de solução, de resposta para esse seu problema. Então, isso que a gente diz é que hoje as pessoas buscam na internet a solução dos seus problemas, né? E as marcas começaram a perceber que, então, como é que eu consigo me aproximar desse cliente? Como é que eu me torno conhecida, visível enquanto marca? No momento que eu começar a produzir conteúdo que se tornem conteúdos interessantes e relevantes para os clientes, né? Daí surge, então, o que a gente chama de marketing de conteúdo, né? Também conhecido como conteúdo de marca, né? Existem muitos termos, né? Mas o trabalho de marketing de conteúdo é exatamente isso. É você, enquanto marca, se tornar visível, conhecida, e muito mais do que ser visível e conhecida, né? É você estreitar o seu relacionamento com seus clientes e seguidores, né? Possíveis clientes, através de um conteúdo relevante, tá? Então, assim, sem querer me estender demais, né? Mas esse é o conceito, né, básico do marketing de conteúdo, tá? E aí, dentro do marketing de conteúdo, a gente tem o quê? A gente tem um segmento, né? Uma partezinha, né? Que é o que a gente chama de jornalismo de marca. O jornalismo de marca, esse conceito, ele foi criado em 2004, né? Pelo executivo de marketing do McDonald's, né? O Larry Light, ele que usou esse termo pela primeira vez. E qual é o conceito de jornalismo de marca? É você fazer jornalismo, né? Você produzir conteúdo jornalístico pelas marcas, né? As marcas começarem a produzir produtos informativos, né? Noticiosos, né? Conteúdos com relevância para o seu cliente, né? Para o seu seguidor, dentro de todo o formato, né? De todo o conceito que o jornalismo tem, né? Então, a partir daí, né? Surge, né, esse conceito que não é uma coisa assim totalmente nova, nem inovadora, nem inédita, né? Mas a gente tem agora a consolidação, né, desse conceito, né, dessa área, né, que é o jornalismo de marca. Que é muito parecido, gente, se a gente for parar para pensar, é muito parecido com o conceito que a assessoria de imprensa faz, né? A assessoria de imprensa, ela trabalha, né, exatamente, né, buscando trabalhar a imagem, gerenciar crise, né, construir uma imagem institucional, né, das empresas, né? Então, você já está buscando aí via assessoria de imprensa, né? É uma forma de você criar, né, na sociedade, vamos dizer assim, né, uma imagem, né, uma ideia, uma reputação que você quer para a sua empresa e para os produtos, tudo que uma empresa contempla. Só que a assessoria de imprensa, né, a dinâmica do trabalho da assessoria de imprensa, o que é? É você conseguir uma mídia espontânea, né? Então, o assessor de imprensa, a visão dele é olhar para dentro da empresa, ver o que tem de relevante e de potencial noticioso, isso que é o principal, né? O que está acontecendo ali dentro daquela empresa, né? Que tenha realmente potencial de notícia, né? E aí eu tô falando de notícia realmente, né, jornalística, né? E dentro disso você tem que encaminhar essas sugestões de pautas para os veículos, né? No intuito de mostrar a relevância, né, daquele assunto, daquele tema, para o próprio veículo em termos de notícia, né? Então, você trabalha aí uma busca de uma mídia espontânea, mas muito pautado na questão, né, de informações realmente relevantes, né, para o veículo. O trabalho da assessoria de imprensa, exatamente por essa razão, é um trabalho difícil, né? A gente sabe que você conseguir, não é todo dia que você tem alguma coisa acontecendo na sua empresa, né? Que tenha potencial para se virar uma notícia, né? Então, as marcas,
né? E as empresas ficavam muito sempre pautados nessa questão de trabalhar, né, essa mídia espontânea, né, esse conteúdo espontâneo via assessoria de imprensa, né, com os veículos jornalísticos, e do outro lado a gente tinha aí o trabalho de publicidade, né, o trabalho de outras ações de marketing, né, que complementam aí essa forma de você se comunicar com a sociedade, né? Então, o jornalismo de marca, ele chega de que forma? Quem produz o conteúdo é a própria empresa, é a própria marca. A gente fala que as marcas se tornaram editoras, né? Que as marcas passaram a ter que pensar, né, com a cabeça de uma editora, né? De um veículo que publica, né? Conteúdos editoriais, né? Vamos dizer assim. Então, essa é a grande inovação do jornalismo de marca. Você começa a ter empresas e marcas tendo que trabalhar, né, conteúdo editorial, né, para poder se aproximar do seu público. Esse conteúdo editorial, gente, é um conteúdo que ele tem que ser, primeiro, extremamente relevante, né? Ele tem que ser um conteúdo que não seja pautado em produtos e serviços. É um conteúdo que ele é extremamente pautado, e isso é muito interessante vocês entenderem, é o que a gente chama de construção de sentido. Através desse conteúdo que você passa a oferecer para os seus clientes, seus seguidores, você vai construindo aí um sentido para sua marca. Então, os clientes, os seguidores, né, enfim, que passam a ter acesso a esse conteúdo, eles começam a construir, né, no imaginário deles, um sentido para aquela marca, né? Então, vou dar um exemplo para vocês, que o Omo, né, é um dos cases de jornalismo de marca, né, no nosso país. O Omo, ele fez durante um período, ele mudou primeiro o slogan dele, né? Porque antes o slogan do Omo era o mais branco possível, né? E chegou num certo momento eles mudaram, eles vieram com um mote que era "se sujar faz bem". E aí, dentro dessa mudança desse mote, eles começaram a trabalhar jornalismo de marca em várias frentes. Eles fizeram encartes em revista, né, na revista Cláudia, ainda na versão impressa, eram encartes que falavam da importância da criança brincar, muitas vezes trazia depoimento de psicólogos, educadores, falando da importância, né, da brincadeira na infância. Eles criaram também uma coluna de conteúdo no site M de Mulher, né? Então era uma coluna editorial, né? Era um espaço editorial, né, administrado, né, e patrocinado pelo próprio Omo. E ali você encontra várias matérias, vários artigos, também pautado nessa questão da importância da brincadeira, da importância dos pais brincarem com as crianças, sugestões de brincadeiras para fazer com as crianças. Então, em nenhum momento ali você lê qualquer coisa em relação a lavar roupa, sabão em pó, nada, né? Todo o conceito, todo o conteúdo que o Omo fez durante essa campanha foi pautado nessa defesa, né, nessa causa, né, da importância da brincadeira na infância. Então, isso é o que a gente chama de você trabalhar um conteúdo pautado, né, numa causa, né, na construção de um sentido. Mas aí qual é a diferença, né, gente? Porque é um conteúdo que, por isso, jornalismo, né, de marca, porque não é um conteúdo publicitário, não é um conteúdo vendedor, né? Não é um conteúdo opinativo, é um conteúdo jornalístico, né? Para quem está assistindo aqui o videozinho, né, que ou já é jornalista ou que está em formação, tá entendendo o que eu estou dizendo, né? Então, você trazer o quê, né? O que é um conteúdo jornalístico? Você está pautado em informações realmente relevantes, em informações que têm fontes, né? Que são fornecidas por fontes, muitas vezes informações com dados, né? Com números, né? Então, essa é
a grande função do jornalismo, né? Você trazer realmente informações relevantes, né? E imparciais, né? Então, você tem que trabalhar conteúdos, né? Que façam sentido para a sua marca e para o seu cliente, né? Que você, através desse conteúdo, você gere uma aproximação. E através disso, né? Quando você gera essa aproximação, você está gerando o quê, gente? Reputação, confiança, credibilidade, voltando lá no que eu falei lá no início, né? Que o Kotler fala no Marketing 3.0, né? As empresas vão passar a ser lembradas muito, né, que a gente chama pela personalidade delas, né? As empresas passam a ter que ter personalidade, né? As empresas passam a ter que se humanizar, né? E através do jornalismo de marca, ela mostra para o cliente, para a audiência de uma forma geral, qual é a sua personalidade, né? O que eu defendo, qual é a minha causa. É nesse sentido, tá? O Marketing 4.0 do Kotler, né? Já exatamente, ele fala exatamente dessa mudança, né, do marketing tradicional para o marketing digital, né? O Kotler, ele tem uma frase também muito bacana que ele fala assim, né? Toda vez que a sociedade muda, o marketing tem que mudar. Essa frase extremamente simples, né? Explica exatamente tudo que a gente está falando aqui nesse vídeo, né? Por que teve que se criar o marketing de conteúdo? Por que dentro do marketing de conteúdo a gente tem, né, esse desdobramento do jornalismo de marca? Exatamente por tudo que eu expliquei para vocês, né? Da maneira como as plataformas digitais fizeram a gente se relacionar de uma forma diferente com os conteúdos, com as marcas, com as empresas, o marketing, né, teve que mudar, teve que se atualizar, teve que se transformar, tá? Então, nesse livrinho do Marketing 4.0, tem inclusive um capítulo só sobre marketing de conteúdo, né? Esse livro, o Kotler fala, né, de tudo que surge, né, de novo, né, no relacionamento, né, das marcas com os clientes, né, com os seguidores, porque eu tô repetindo sempre clientes, seguidores, porque isso também é uma outra mudança, né? A gente fala que as marcas, quando elas estão no ambiente das redes, elas não têm só clientes, elas têm seguidores. Muitas vezes a gente acompanha determinadas marcas, porque são marcas que a gente se identifica, são marcas que a gente admira, e muitas vezes a gente ainda nem é um cliente dessa marca. Um grande exemplo disso é a Ferrari, né? Muita gente deve seguir, né, a Ferrari ou qualquer outra marca de carro, e nem por isso é porque é cliente, né? Então você tem marcas que geram essa admiração, né, e essa né, esse número, né, de pessoas que seguem, né, exatamente pela relevância que a marca tem para essas pessoas, tá? E aí, gente, só para a gente já ir terminando, né? Então, assim, o que acontece? As marcas passam, né, ou tem que ter uma estrutura própria, né, de publicação de conteúdo, ou passam a demandar, né, de agências, né, de jornalistas para poderem fazer esse trabalho de jornalismo de marca, de publicação de conteúdo. Essa publicação de conteúdo, esse conteúdo ele pode ser publicado em diversas plataformas e de formas bem diferentes, né? A gente tem muitos encartes hoje que em publicações impressas, né? Então, encartes de jornais ou de revistas, isso é uma coisa que também não é uma novidade, né? Então, as empresas sempre fizeram isso, né? Mas isso agora ganhou mais força, e é interessante vocês saberem também que ganhou mais força, porque isso também passou a ser uma receita importante para esses veículos, né? Diante de toda a crise, né, editorial e de gestão, de modelo de negócio que essas empresas começaram a ter, né, no início do século XXI, passou a ser, né, uma nova fonte de receita, né, esse conteúdo pago, né, esse jornalismo de marca. Então, é muito comum hoje, isso é extremamente já consolidado, né, os veículos, os grandes veículos, eles têm já equipes, né, áreas, né, que cuidam
que é chamado de projetos especiais, é exatamente isso, né? Você negociar espaços, né, patrocinados para que as marcas possam colocar o seu conteúdo, mas aí, de novo, um conteúdo jornalístico, né, gente? Isso que é o interessante. E é muito interessante, uma das empresas, das revistas que primeiro, né, apostou nesse modelo foi a Forbes americana. A Forbes, ela criou uma editoria, né, que é uma editoria que ela chama de publicidade, conteúdo de publicitário, alguma coisa assim, e várias empresas, né, publicavam, né, no caso, já era o portal, né, o modelo digital da Forbes, e as empresas publicavam ali conteúdo, né, e eles fizeram uma pesquisa, né, num determinado momento, com seus leitores, a Forbes fez, e foi muito interessante que os leitores, eles consideraram, né, a grande maioria dos leitores considerou aquele conteúdo relevante. Olha que interessante, mesmo sendo produzido por marcas, porque eram conteúdos que para eles faziam sentido, conteúdos que traziam informação, conteúdos que educavam, conteúdos que entretinham, né? Então isso é muito interessante, né? É claro que a gente não está falando aí de um conteúdo noticioso, né, da mesma forma que o jornal faz, né? Não são notícias do nosso dia a dia, não são reportagens sobre o que está acontecendo no mundo. Esse não é o objetivo. O objetivo é você trazer informações relevantes, né, sobre as suas principais causas, né? Isso agrega valor para o cliente. Então, olha que interessante, né? Agrega valor para o leitor, né? Então, a Forbes, quando ela divulgou essa pesquisa que ela fez, se considera que foi assim quase uma chancela, sabe, sobre o jornalismo de marca, né? Os outros veículos começaram a perceber de que era um caminho, né, e um caminho importante, relevante. Não significa que você está diminuindo, né, o seu valor enquanto veículo jornalístico por você estar oferecendo esses espaços para as marcas, tá? Então isso também é interessante. Então você tem esses encartes, né? Você tem esses espaços que você pode utilizar nos próprios veículos jornalísticos, ou você pode também ter a sua própria plataforma, né? Então, assim, isso também é muito comum hoje em dia, né? As marcas terem sites, blogs, portais, somente de conteúdo, né? 100% conteúdo, para através desse canal estar estreitando seu relacionamento. Um dos cases de grande sucesso do jornalismo de conteúdo é a Red Bull, né? Então, para quem ainda não conhece, sugiro vocês, quando terminarem de assistir o vídeo, entrarem, né, no site da Red Bull. Assim, chega a ser até impressionante o volume de conteúdo que eles produzem, e aí vocês têm que pensar, imagina a estrutura que eles não têm para produzir aquele conteúdo absurdo, né, e extremamente diferenciado, um conteúdo extremamente direcionado para um tipo de público, né? Então a Red Bull, por exemplo, é um site próprio deles, né? Então a gente tem muito essa iniciativa, né, também, né, das próprias marcas terem as suas plataformas e seus conteúdos. E diante disso tudo que eu falei, né, gente, isso é um excelente, né, é uma excelente possibilidade, uma oportunidade de trabalho que se abre para os jornalistas, né? Porque os jornalistas, eles já têm toda a formação de como produzir conteúdo, né? Já tem todo a sua formação técnica, né? De como, né, você extrair, né, informações relevantes, né, como você conseguir identificar informações relevantes e você transformar isso, né, num texto extremamente objetivo, imparcial, né, claro, simples, né, para o leitor. Então isso já faz parte, né, da técnica, né, da formação do profissional do jornalismo. Então, assim, não tem nem o que explicar. É claro que os jornalistas saem na frente, né? Você, quando vê agências de comunicação, né, que fazem esse tipo de trabalho, de prestação de serviço, são agências de comunicação, né, em sua grande maioria, né,
em sua equipe, né, com profissionais jornalistas, né, com os próprios jornalistas trabalhando nessa nova atividade, né? Que, como eu falei, não é uma coisa nova que surgiu com a internet, né? Você já tinha esses conteúdos pagos, né, em modelo jornalístico já há muito tempo, mas ganha muita força, né, nesse novo modelo, nessa nova cultura que eu já conversei aí com vocês um pouquinho aí ao longo do vídeo. Tá, gente? Então, assim, e é muito interessante que essa junção, né? Você trazer toda a sua expertise, né, jornalística, mas você também ter esse conhecimento de marketing, né? Você tem que entender, né, o que se busca com esse marketing de conteúdo, né? Então, isso que é muito interessante, né? Então, você ter que agregar um pouco mais de conhecimento, né? Ampliar um pouco mais o seu olhar, né? Enquanto jornalista, enquanto conhecimento, enquanto técnica, né? Eu, por exemplo, só para vocês saberem, né? Eu sou jornalista, né? E quando me formei, eu já entrei para o mundo corporativo. Então, é muito interessante, né? Porque sempre trabalhei muito, né, esse conceito que a gente está falando aqui, de você aproveitar a sua técnica jornalística para trazer benefícios para as empresas, né? A comunicação empresarial é isso, né? O jornalismo empresarial é isso, a comunicação interna é isso, né? É você aproveitar o seu conhecimento e a sua técnica jornalística, né? De saber levantar informações e trabalhar essas informações, né? Saber apurar informações das pessoas, né? E aí, né, eu entrei, né, nesse ramo, né, e depois de um certo tempo já de formada, já trabalhando, eu fui fazer uma especialização em marketing, exatamente por isso. Porque, né, eu percebi, né, enquanto trabalhando, né, e nas minhas atividades, que era importantíssimo, né, dentro do trabalho de comunicação que eu fazia, né, nas empresas, ter esse conhecimento de marketing, né, ter essa fusão, né. Então, é muito interessante, né? É uma possibilidade aí que está muito em alta e que se abre aí para o mercado de jornalistas, até lembrando, né, que eu falei já um pouquinho, né, diante de toda a crise que hoje o mercado editorial vive, né, infelizmente, nós temos muitos jornalistas sendo desligados das empresas, temos muito recém-formados sem conseguirem trabalhar em veículos jornalísticos, então isso é muito positivo, né? Você vê muitos jornalistas, né, investindo aí nessa área de jornalismo de marca, tá bom? Gente, obrigada pela audiência, não deixem de se inscrever no nosso canal, para receberem novos vídeos em primeira mão, e coloquem aí embaixo nos comentários qualquer dúvida, perguntas, não ficou muito claro, não entendi muito bem isso, você pode explicar melhor, né? O vídeo ele não pode ser muito longo, porque senão ele fica muito cansativo, né? Mas a ideia aqui foi abrir um pouco o horizonte de vocês, para vocês entenderem um pouco o que é o conceito, né, e o objetivo, né, final do jornalismo de marca, tá? Mas qualquer coisinha é só mandar um recadinho aí embaixo que a gente vai conversando, tá bom? Beijos e obrigada pela audiência. Até o próximo vídeo.